Depois de invadir a Venezuela e de capturar Nicolás Maduro, os Estados Unidos resolveram insultar o país subjugado. Trump disse, sem cerimônias, que os venezuelanos que saíram às ruas para reclamar do sequestro de Maduro eram um horror, o povo mais feio do mundo, segundo ele. These people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where did they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and all, they look like they're all paid. Ao insulto somam-se medidas graves. Os Estados Unidos pretendem usar sua força naval para impedir que a Venezuela compre produtos de outros países. Agora só pode fazer negócio com os Estados Unidos. Vende petróleo para os Estados Unidos, aí pega os dólares e compra o que quer que a indústria dos Estados Unidos produza e ofereça. A Venezuela vai comprar apenas produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro recebido do petróleo, vendido sob supervisão de Washington. Foi o que publicou na sua plataforma Truth Social o presidente americano Donald Trump. Na postagem, o republicano diz que foi informado de que Caracas vai comprar exclusivamente produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receber do novo acordo petrolífero entre os dois países. Some o insulto racista a essa lógica exploratória e o que você tem é um tipo muito violento e muito explícito de colonialismo. Nós estamos recuando na história, não é nem 100 anos, é mais. Não é doutrina Monroe, não é isso não. É mais grave que isso, né? É ocupação colonial mesmo. Né? O recado está dado, só não entende quem não quer. Hoje a gente olha para o passado recente da Venezuela e tenta entender o que deu errado. Um ano-chave para entender a Venezuela é 1989. Tem um antes e um depois de 1989. Aquelas alturas, o presidente da Venezuela era Carlos Andrés Pérez, e ele representava a continuidade de uma coisa chamada de Pacto de Punto Fijo, firmado ainda em 1958. Os defensores desse pacto o definiriam como uma tentativa de dar estabilidade para a democracia venezuelana, mas os críticos do Pacto de Punto Fijo diriam que ele nada mais era que a alternância de algumas famílias, oligarquias políticas no poder. Gente que roubava muito e que nunca era investigada. E foi em 1989 que esse pacto começou a chegar perto do seu final, porque houve uma manifestação lendária chamada de Caracaço, uma explosão social espontânea de proporções enormes. Varreu Caracas no dia 27 de fevereiro de 1989. Essa revolta não era só contra o pacto político, era contra a roubalheira, era contra a pobreza, era contra a desigualdade. Comércios foram saqueados, as pessoas roubaram tudo que conseguiam carregar, mas roubaram artigos de primeira necessidade. Por qualquer razão, joalherias, casas de câmbio, não sofreram nada. Los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. Sintomáticamente, la gente no entró a robar en joyerías ni casas de cambio. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, de ropa, de zapatos, de artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. O governo de Pérez reagiu com extrema violência contra esse protesto, colocou o exército na rua, matou no mínimo 72 manifestantes. Foi nesse ponto que a oposição a Pérez e ao Pacto de Punto Fijo começou a se solidificar até mesmo dentro das fileiras do exército venezuelano, aquele exército que tinha recebido ordens para matar sua própria população civil. Hugo Chávez surgiu nesse contexto, conspirando para derrubar o governo de Pérez. Isso culminou numa tentativa de golpe de Estado em 1992, que falhou. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos não foram logrados na cidade capital. O golpe não deu certo, mas enfraqueceu politicamente o governo de Pérez, que acabou caindo em 93, acusado de corrupção, coisa que de fato ele praticava. No lugar de Pérez veio Rafael Caldeira, que era mais do mesmo,
e logo se viu obrigado a anistiar Hugo Chávez pela tentativa de golpe, porque Chávez, àquelas alturas, tinha se tornado imensamente popular. E aí, anistiado e celebrado pelo povo como um opositor das elites que se alternavam no poder desde sempre, Chávez passou a fazer uma política mais convencional, menos aquartelada. Em 1998, ele fez uma nova tentativa de chegar à presidência da Venezuela. Dessa vez, não através de um golpe de Estado, mas através das eleições. Ele reuniu em torno de si a oposição contra as velhas oligarquias do Pacto de Punto Fijo. Se candidatou. Foi eleito presidente com 56% dos votos. Começava assim aquilo que o mundo chamaria de chavismo. E até hoje existem dúvidas sobre o que é ou o que foi o chavismo. Dúvidas importantes. Por exemplo, o que deu ou ainda dá sustentação política ao chavismo? Uma visão mais romântica dos processos históricos da Venezuela vai sugerir que essa sustentação vem da mobilização popular, coisa que de fato o chavismo promoveu ou ainda promove. Uma versão mais pragmática, no entanto, vai se concentrar no apoio militar que o chavismo de fato teve, ou talvez ainda tenha. O chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para derrotar. Não, o chavismo fez uma aposta no exército. Não só no exército, presidente. Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo. Fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois. Daí decorrente. Também, Aliás, citando Pulantzas, você não tem, onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. E usando o apoio dos militares e da sociedade civil, Chávez convocou uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia tinha 131 lugares. Desses, 120 ficaram com aliados de Chávez. Muita gente disse que isso era marmelada, mas fazia sentido que fosse assim, porque a Venezuela ainda estava irada com seus políticos tradicionais, desde aquele massacre horrível de 1989. Chávez capitalizou esse sentimento e assim ele pôde fazer uma constituição do jeito que ele quis. E ele fez. A Constituição da Quinta República da Venezuela, que dava maiores poderes ao presidente, ampliava as prerrogativas do executivo e previa novas eleições para o ano 2000. Chávez concorreu, foi reeleito. Mais uma vez, ele iniciou o mandato fazendo mudanças sensíveis. Dessa vez foi a chamada Lei Habilitante, que permite ao presidente definir certos temas por decreto, sem avisar o legislativo. Graças a essa lei habilitante, ele pôde distribuir terras para os camponeses, estatizar reservas de petróleo que estavam nas mãos de empresas estrangeiras e nacionalizar setores inteiros, como o cimento e o aço, que ele considerava estratégicos. Foi nesse momento que a oposição começou a chamá-lo de ditador. Chávez também começou a atrair a ira dos Estados Unidos, que obviamente não gostaram daquela onda de estatizações que ele tinha promovido. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. E já, muitos mais. No ano de 2002, os motivos para a dita paranoia aumentaram. A Venezuela viu mais um golpe de Estado e dessa vez o alvo era o próprio Hugo Chávez. Um movimento de civis e militares chegou a retirar Chávez do poder. Só que 2 dias depois ele voltou ao cargo, o golpe não se sustentou. O golpe de 2002 fez a Venezuela reviver cenas como as do Caracaço.
Havia multidões nas ruas, havia violência e até gente morta por atiradores de elite. Muitas das circunstâncias desse golpe de 2002 permanecem um mistério até hoje, inclusive a extensão da influência que os Estados Unidos tiveram nesse episódio. Não se sabe tudo o que eles fizeram, mas se sabe que alguma coisa eles fizeram. Quando surgiram indícios de que o golpe foi armado dentro da Casa Branca, Chávez não gostou. Desse ponto em diante, ele começou a chamar o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, de burro, diabo, louco, doente e alcoólatra. São alguns insultos que eu ainda lembro. Que nos veamos como iguales y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, ¿cómo se llama el vaquero este? John Wayne, ya está. Soy John Wayne. Y no tienen ni la más mínima idea. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad, me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico e um homem enfermo. Tá percebendo aí que o jogo é bruto desde sempre, né? Me deixa então abrir um parêntese para falar de uns joguinhos um pouquinho mais suaves. Nos jogos que eu jogava, e para ser sincero, às vezes ainda jogo, sempre existiram essas roupas ou então acessórios que turbinam as capacidades do personagem. Às vezes é uma bota que deixa mais rápido, às vezes é um casaco que aumenta a saúde, talvez, sei lá, uma bermuda com poder de fogo. Nos jogos, isso é magia, só que agora vem aí a tecnologia tornando coisa muito parecida possível nessa realidade material que nós habitamos. Estou falando dos bioativos que podem ser aplicados nos tecidos que a gente veste. São substâncias incorporadas às fibras. Aí essas substâncias são liberadas pelo atrito, quando você se movimenta. E conforme essas substâncias são liberadas, elas podem ter esse ou aquele efeito sobre o seu corpo. Na linguagem dos joguinhos, inventaram as roupas que dão um buff para você. É isso. Por enquanto, os bioativos são uma novidade e tem poucas marcas aí investindo para ter a dianteira nessa tecnologia, né, para explorar essa vanguarda. No Brasil, adivinha só, quem assumiu esse papel foi a Insider. Passou um tempão testando, coletando resultado, aprimorando, testando de novo, comparando, seguindo aquele glorioso e rigoroso método chamado de método científico. Aí a Insider se saiu com a tecnologia InSculpt. A aposta é em bioativos do café e os testes mostraram que ela melhora a circulação, também a aparência, a textura, a firmeza, saúde geral da pele. Obviamente que essa tecnologia não é um tratamento terapêutico, né? Mas ela é sim um excelente complemento para uma rotina saudável. E também é um sinal de que o nosso vestuário está passando por uma verdadeira revolução tecnológica. O conceito de wear care são as roupas inteligentes que trabalham pelo seu corpo enquanto você faz suas coisinhas, vive a sua vida. Para saber como vai ser esse futuro, entra lá no site da Insider e dá uma olhada nos produtos com a tecnologia InSculpt. É impressionante. E como sempre, use o meu cupom Álvaro Borba. Garante 10% de desconto para os clientes recorrentes e 15% se for a sua estreia, lá no site da Insider. A tentativa de golpe de Estado em 2002 deu a Hugo Chávez as justificativas das quais ele precisava para se blindar no poder. Em 2003, ele aumentou o número de juízes da Suprema Corte. Colocou lá novos magistrados aliados a ele, numa manobra conhecida como abarrotamento da Suprema Corte. Com isso, ele passou a controlar, ainda que indiretamente, o poder judiciário. Em 2006, ele foi eleito para mais um mandato, com 62% dos votos válidos. Essa eleição foi acompanhada por observadores da Organização dos Estados Americanos, que a consideraram livre e legítima.
Poucas semanas depois de eleito, Chávez anunciou que não renovaria a concessão de uma emissora de TV, a RCTV, um canal que fomentou muito aquela tentativa de golpe de 2002. Aí, em 2008, Chávez conseguiu aprovar uma emenda à Constituição permitindo que o presidente da Venezuela fosse reeleito continuamente, sem um número limite de mandatos. Só que, antes que ele pudesse se beneficiar dessa nova regra, Chávez acabou morrendo em 2013, vítima de um câncer. A morte dele encerrou um período de prosperidade para a Venezuela. O PIB por habitante foi de $4.000 em 1999 para $10.810 em 2011. A mortalidade infantil e a desigualdade social caíram. Outros indicadores do país também melhoraram. Manter essas conquistas sociais era uma missão do sucessor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que assumiu o país interinamente. Hasta la victoria siempre, querido comandante. Vaya en paz. Aquí nosotros seguiremos su misión. Em abril de 2013, uma eleição definiu a permanência de Maduro no cargo. Foi uma vitória apertada. Maduro teve 50,6% dos votos. A oposição denunciou fraude, contestou o resultado. Maduro continuou no cargo e viu as condições econômicas do país se deteriorarem rapidamente. Em 2014, o preço do barril do petróleo caiu por uma série de fatores que incluíam, por exemplo, a recusa do Irã e da Arábia Saudita de reduzir a produção. Havia outros fatores, mas o fato é que o petróleo sozinho corresponde a 96% das divisas da Venezuela. Então, quando o preço do petróleo desabou, a economia inteira desabou junto. Além desses fatores externos, a má gestão na estatal venezuelana que controla a exploração do petróleo contribuiu para agravar a crise. Faltaram investimentos em infraestrutura e muito dinheiro foi desperdiçado em corrupção. Isso acabou derrubando a produção de petróleo pela metade. Em 1999, a Venezuela produzia 3 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2018, o número era de 1,5 milhão. Com a economia em frangalhos, uma onda de protestos eclodiu em 2014 e o governo Maduro lidou com isso de maneira muito severa. 43 pessoas foram mortas nas ruas. Líderes importantes da oposição acabaram presos, condenados justamente por aquele judiciário que era considerado suspeito, porque tinha sido abarrotado de juízes aliados ao regime ainda em 2003 por Hugo Chávez. Muita gente considerou essa onda de protestos de 2014 como uma espécie de caracaço do Maduro. Era como se o chavismo pós-Chávez estivesse cometendo todos aqueles erros que ele tinha condenado tanto no passado. Obviamente, isso só fortaleceu a oposição, que passou a pedir que o mandato de Maduro fosse revogado. Houve mais protestos, mais violência. Em 2017, Maduro criou a FAES, a Força de Ação Especial. O argumento por trás da criação dessa força era o combate ao terrorismo e ao crime organizado. Mas a oposição denunciou a FAES como uma polícia política. Segundo eles, ela era responsável pela morte de manifestantes anti-Maduro, especialmente em áreas periféricas. A oposição crescente fez com que Maduro perdesse a maioria no legislativo. Quando isso aconteceu, o judiciário tomou para si as atribuições dos parlamentares. Foi em março de 2017. Em julho daquele ano, Maduro convocou um novo plebiscito. A população deveria decidir se queria uma nova Assembleia Constituinte. E depois dela, uma nova Constituição. Houve mais protestos, mais violência, mais repressão. 10 pessoas morreram, mas ao final tudo saiu como Maduro queria. A Venezuela ganhou uma nova Constituição, vista como um retrocesso em relação àquela de 1999, deixada por Hugo Chávez. A presidente da Assembleia Constituinte foi Delcy Rodrigues. Em 2017, uma ruptura importante do regime de Nicolás Maduro com a Constituição de 1999, que é considerada o grande marco aí de mudanças promovido pelo Chávez. A grande herança do Chávez, na verdade, é a Constituição, foi a mudança constitucional, que vai inaugurar na Venezuela uma série de questões do seu funcionamento político, vai criar novos poderes constitucionais. Então, na Venezuela, pela Constituição, são 5 poderes constitucionais, diferente da boa parte dos países, tem o poder popular e o poder eleitoral, que seria totalmente independente dos outros 3 poderes, pelo menos assim foi desenhado naquele momento. E Nicolás Maduro, diante de uma forte crise interna e externa, vai propor a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que, naquele contexto de 2017, vai se sobrepor a todos os outros poderes constitucionais.
E olhem a ironia do destino, quem presidia essa Assembleia Nacional Constituinte era Delcy Rodrigues. Então, quem tinha total poder sobre a Venezuela em 2017, no ápice da crise humanitária, da crise econômica, era Delcy Rodrigues, né? Então, ela que estava à frente, ela em tese tinha mais poder que o Maduro naquele contexto. A nova Constituição era tudo que Maduro precisava para manter o poder. E o poder era tudo que ele poderia preservar, porque os avanços nos indicadores conquistados no período de Chávez, esses já tinham sido perdidos, seja por fatores externos, como a queda no preço do petróleo, seja por falhas na gestão, seja pelas sanções econômicas, que vieram com tudo depois dos protestos de 2014. Então, quando a nova Constituição passou a valer, Maduro já tinha criado contra si mesmo uma nova oposição, formada por antigos aliados. E muitos chavistas romperam com Nicolás Maduro neste momento, porque entendiam que ele não era mais o verdadeiro representante daquele projeto original, porque ele tinha abandonado a Constituição, tinha atropelado a Constituição, e desde então eles são uma oposição à esquerda do governo. Na vigência da nova Constituição, Maduro continuou sendo reeleito, primeiro em 2018 e depois em 2024. Essas eleições, mais recentes, sofreram diversos questionamentos. Em 2024, até o Brasil entrou na roda, e com força. A Venezuela tinha um colégio eleitoral, era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte, eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esse fim. Então eu não aceito nem a vitória dele e nem da oposição. A oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então o que nós estamos exigindo é a prova. Obviamente que ele tem o direito de não gostar, porque eu falei que era importante que convocassem novas eleições. Hubo elecciones. El presidente Bolsonaro, presidente para entonces, dijo que iba a haber un fraude. Como presidente lo dijo. Y que si él perdía, gritaba fraude. Lo dijo. Así es la derecha extrema y fascista. Hubo elecciones. Bolsonaro no reconoció los resultados. Hubo recursos ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Santa palabra en Brasil. ¿Y quién se metió con Brasil? ¿Tú sacaste un comunicado? ¿Tú? ¿Venezuela dijo algo? Nosotros solo dijimos, respetamos las instituciones brasileras y Brasil resuelve sus asuntos internamente, como debe ser. Pela qualidade dessa argumentação e por todo o histórico que você conheceu aqui, fica claro que Maduro foi muito menos que perfeito no exercício do poder. Sob ele, a Venezuela perdeu os avanços sociais conquistados com Chávez e perdeu até mesmo a Constituição de 1999, que deveria ter sido o grande legado do chavismo. Talvez Maduro tenha até contribuído para que a Venezuela se mantivesse naquela condição maldosamente chamada de República das Bananas. Ainda assim, os venezuelanos logo vão encontrar razões para ter saudades de Maduro, porque a história do nosso continente está inteirinha aí para provar que é melhor ser uma república bananeira que ser uma colônia. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria de falar diretamente com você que acompanha o meu trabalho há mais tempo. Há uns 6 anos, talvez mais, eu fiz um vídeo chamado Como a Venezuela se tornou uma Venezuela. E esse vídeo que você acabou de assistir retira muito do que foi construído em termos de pesquisa e roteiro lá naquela ocasião. Então, se você reparou nisso, eu fico até feliz, porque, você me acompanha e você está por dentro aí do que eu tenho feito e do que eu faço. Mas queria que você soubesse que não, você não está maluco.
São muitas das mesmas informações, com outra abordagem, com outra edição, claro, né? Espero que tenha sido proveitoso, espero que essas informações sejam úteis para sustentar suas opiniões, quaisquer que elas sejam, porque a informação vem antes, né, gente? Eu espero que nessa disposição de priorizar aquilo que se sabe e não aquilo que se acha, espero que nessa disposição nós estejamos sempre muito, muito juntos, muito unidos, porque é isso que torna todo diálogo, toda evolução possível, né? Falei demais? Espero que não, meus amigos. Bora ouvir. Os apoiadores desse canal, e você pode se juntar a eles, estão num grupo lá no Telegram, eles me mandam áudios, e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Pessoal do grupo, foram muitos áudios da última vez, viu? Então, e o vídeo anterior também era sobre Venezuela, então eu peguei algumas das excelentes participações que tinham ficado de lado aí na nossa interação anterior. Bora ouvir. Um recado do Trump para Putin. Olha, cadê o seu lugar de ação? O meu é a América Latina. Então eu faço aqui o que eu quero. Você não tem a Ucrânia? Faz o que você quiser também. Xi Jinping? É o quê? Taiwan? Pega que é sua, né? Não vem aqui me tirar dos meus direitos, né? Isso é aterrador. Não que eu não lamente pela Venezuela, sem querer defender a figura do Maduro, né? Uma violência é uma violência. Mas é que, a depender do desenrolar do trato diplomático, não é impossível que sejamos os próximos. Espero seja improvável. Essa situação surreal, essa figura esquisita, né, para ser o mínimo publicável, né, e as nações estão achando que vão resolver isso com diplomacia, sabe? Seria diplomacia se fosse uma nação contra nação, não é, é uma pessoa, né, é um ser que tem uma ferramenta muito potente, está usando isso como projeto de poder pessoal. Então, assim, esse pessoal tem que entender, né, que não é uma nação que está ali, né? Então, acho que diplomacia, acho que não vai ser muito frutífero, não. Não tem a menor graça. Esse Trump é um doido. Tem que ser afastado do poder imediatamente. Quem sabe agora haja uma pressão de diversos atores internacionais para tirar esse cara do poder, esse louco, né? Depois do final, finalzinho, depois do finalzinho, finalzinho, aqueles últimos segundos de finalidade análoga ao de uma oração. O que se faz em oração? Se agradece e se pede. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A sua atenção, colocada aqui de maneira assim tão diligente, né, justifica o meu empenho, o meu esforço em fazer esse vídeo. E também justifica meu elogio, porque a gente está num mundo assim que a nossa capacidade de prestar atenção, né, de se manter focado, ela nos tem sido roubada, né? Por esses conteúdos mais curtos, mais fáceis de digerir. Eu sei que não é o caso de tudo isso que você assistiu aqui. Então, assim, eu quero acreditar que você está fazendo um bom uso da sua atenção aqui, né? Da sua capacidade de concentração também. E agradeço muito por isso. Esse é o agradecimento. E o pedido? Qualquer interação está valendo. Um comentário, um coraçãozinho, se inscrever. Puxa vida, isso ajuda tanto. Ou então fazer parte do nosso grupo de membros, vai ser muito acolhido, muito bem acolhida, muito bem-vindo, muito bem-vinda, cogite aí essa hipótese. De qualquer forma, o principal agradecimento, né? E esse está feito. Muito, muito obrigado mesmo. Um beijo e, como sempre, valeu!